Volte que eu vou precisar. Boa noite, irmãos. Vamos nos preparar para esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Vamos escutar o prelúdio e assim, em silêncio e todos já nos seus lugares, nós damos início a esse culto de adoração ao Senhor nessa noite. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Pedir aos irmãos, aqueles que podem, fiquem em pé. Nós vamos ler juntos o Salmo 117. E assim nós vamos preparando o nosso coração e a nossa mente para tudo aquilo que vamos escutar essa noite. E que tudo aqui seja feito para louvor e honra do nosso Deus. Salmo 117, os 2 versículos desse salmo. Vamos juntos. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Vamos ter uma oração de louvor e adoração. Vou pedir para o presbítero Almir fazer esta oração. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor da Glória, louvado, Senhor, seja o Teu nome. Nós Te louvamos, ó Pai, pela Tua muita misericórdia. Pai Santo, quanto temos feito e que se fôssemos considerados conforme as nossas obras, há muito já teríamos sucumbidos e sido alvos da Tua ira, mas o Senhor tem nos tratado de forma tão misericordiosa. Por isso, ó Pai, nós Te louvamos por Tua misericórdia. Louvamos-Te, ó Pai, pela obra da criação. O Senhor criou, sustentou todas as coisas, tem nos dado o fôlego de vida, tem nos dado o sustento para os nossos corpos.
O Senhor tem cuidado de nós e livrado em meio aos perigos que nos cerca. Nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos que é o Senhor que criou e é o Senhor que mantém o universo que o Senhor mesmo criou. Te louvamos, ó Pai, pela graça em Cristo Jesus. Louvamos porque aprove ao Senhor, a despeito de nós, entregar o seu Filho para a salvação da tua igreja, do teu povo, dos teus escolhidos. Nós te louvamos, ó Pai, pelas famílias que o Senhor mesmo constituiu e que o Senhor mesmo sustenta. Não é pelo cuidado ou zelo de cada lar que esse se mantém de pé, mas é por tua graça e misericórdia. É porque o Senhor tem cuidado e guardado de cada um dos nossos lares. Por isso nós te louvamos, ó Pai, porque tu és o Deus que estabeleceu e que tem sustentado as famílias no decorrer dos tempos. Te louvamos, ó Pai, pela vida da tua igreja, por ser ela um meio de bênção na vida do teu povo. E mais te pedimos que nesta noite possamos aqui estar com o propósito santo de louvar e exaltar e engrandecer o teu santo nome. Que nas orações como a que nós estamos fazendo agora, ó Pai, seja recebida como louvor e adoração na tua presença. Que no entoar dos cânticos, ó Pai, ao fazê-lo, façamos de mente e coração como de fato é de quem está na tua presença, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Te pedimos, ó Pai, que ainda que por graça nesta noite estejamos sendo edificados, mantenhamos comunhão uns com os outros, mas que o propósito maior nosso seja o louvor, a adoração e a exaltação do teu santo nome. É a oração que assim fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aí em pé, vamos louvar ao Senhor com o hino número 19, Rei Sublime. Irmãos, podem sentar-se. Eu peço que abram suas Bíblias, ainda no Salmo 2. Eu vou fazer essa leitura, os irmãos podem acompanhar, assentados assim como estão. Nós vamos aqui nos preparar para confessar os nossos pecados diante do Senhor. Antes, porém, eu vou ler o Salmo 2, os irmãos acompanhem. Diz assim: Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo:
Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém? Até aqui. Vamos nesse momento, irmãos, baixar nossas cabeças, orar ao Senhor, confessar os nossos pecados diante do Senhor, e temos pecado de muitas formas. Depois de um momento de oração silenciosa, eu vou pedir para o nosso irmão Guilherme Puscas fazer uma oração, irmão Guilherme, em favor de todos nós. Vamos orar. Santo, 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 bendito és tu, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Santo Deus, tem misericórdia de nós. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor sabe o que está no profundo dos nossos sentimentos. O Senhor sabe quanto nós temos pecado contra Ti. O que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós olhamos. E nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus. Tem misericórdia de nós. Ser conosco nos ajuda nesse momento do culto onde nós estamos com nossos corações abertos, pedindo perdão pelos nossos pecados. E pedimos por isso, nos ajuda. Ser conosco, nos dá força para lutar contra o pecado, para odiar o pecado, nos dá força para deixar o pecado de lado e buscar cada vez mais a santidade, sabendo que Cristo, o Teu Filho, morreu na cruz para nos salvar, para tirar do poder do pecado. Nos ajuda, Deus, nos dá esse entendimento, por saber que quão precioso, quão difícil foi o sacrifício de Cristo e quão sério é o pecado nas nossas vidas. Nos ajuda, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ainda louvar o Senhor com o hino 97, súplica do redimido. Amém.
sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. Irmãos, aqueles que podem, eu peço que fiquem em pé. Nós vamos fazer uma leitura alternada em Apocalipse. Essa leitura é uma leitura sequencial que fazemos toda semana, à noite, no Novo Testamento. Nós estamos em Apocalipse 21, nós vamos ler dos versos de 1 a 8. Eu leio um versículo, os irmãos leem o versículo seguinte. Apocalipse 21, os versos de 1 a 8, que tem por título editorial O Novo Céu e a Nova Terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém. Irmãos, até aqui os irmãos podem assentar-se. Nós vamos ainda louvar o Senhor com o hino 62, um hino de gratidão, a tempo que aqueles irmãos que vieram preparados com seus dízimos e as suas ofertas tenham oportunidade de fazê-lo enquanto entoamos o hino. Thank
eterno, santificado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos mais uma vez, ó Pai, o teu culto santo, podermos devolver os dízimos e ofertas do que o Senhor tem dado para o teu povo. Te agradecemos por estes recursos, ó Pai. Te pedimos que eles possam ser bem aproveitados, ó Pai, na manutenção da tua casa, bem aproveitados, ó Pai, em ações de graça para com os irmãos e outras pessoas em necessidade. Eles possam ser utilizados, ó Pai, para evangelismo, para a congregação de Eusébio, ó Senhor, para a construção do novo templo, e tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória, meu Deus. É o que te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, aqueles que podem, continuar louvando ao Senhor com os cânticos. Amém.
Poder assentar.
justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, grande salvação. Boa noite, meus irmãos. Hoje nós tivemos pela manhã um processo de eleição de oficiais, no caso, eleição para presbítero. A igreja já conhece todo o processo, nós passamos para a igreja todos os aspectos, os detalhes. Estudamos nos últimos 2 domingos, aliás, domingo passado e neste domingo hoje, nós estudamos sobre o ofício do presbítero. A igreja foi instruída, votou, e o presbítero Almir Xavier foi reeleito para mais um mandato de 5 anos como presbítero. Eu passo apenas a ler um trecho da nossa Constituição, que nós lemos também no último domingo, mas vale ressaltar. Artigo número 50 diz: o presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo Conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Artigo 51. Compete ao presbítero levar ao conhecimento do Conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares, auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir os neófitos, consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude, orar com os crentes e por eles, informar o pastor dos casos de doenças e aflições, distribuir os elementos da Santa Ceia, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais, representar o Conselho no presbitério, este no Sínodo do Supremo Concílio. Artigo 52. O presbítero tem nos concílios da Igreja autoridade igual à dos ministros. Há também nos nossos princípios de liturgia a instrução a respeito de ordenação de ministros, diáconos, presbíteros, e, no caso, quando há uma reeleição, a nosso princípio de liturgia diz que, quando o presbítero ou o diácono for reeleito ou vier de outra igreja presbiteriana, omite-se-á a cerimônia de ordenação. Então, nós não temos aquela cerimônia que temos de posse, de ordenação, com imposição de mãos, com a destra, por conta de que o presbítero Almir já passou por todo esse processo. A igreja já se pronunciou também, respondendo que seria submissa também ao presbítero Almir, como autoridade sobre a igreja. Mas, nesse momento, nós vamos orar ao Senhor pela vida do presbítero Almir, e assim ele já também continua como presbítero efetivo da igreja, presbítero ativo. E nós vamos orar, curve sua fronte. Vou chamar o presbítero Almir, nós vamos orar por sua vida. Pai querido e amado, nós te rendemos graças porque o Senhor é o Senhor da igreja, porque o Senhor é quem levanta os trabalhadores para a tua seara. O Senhor capacita os teus filhos com os dons necessários para o pastoreio do teu rebanho.
Nós te rendemos graças porque o Senhor chamou o teu servo, o presbítero Almir, para este ofício, ó Deus, e o Senhor certamente é o Deus que tem conduzido a sua fé, de modo que ele fosse reconhecido pela igreja como alguém apto para pastorear o teu rebanho. Nesse instante nós queremos suplicar que o Senhor continue sustentando o teu servo, abençoando sua vida, enchendo ele dia após dia do teu Santo Espírito, dando a ele a graça de ser encontrado fiel em todas as áreas da sua vida, sustentando a sua fé, abençoando para que ele continue sendo exemplo para o teu rebanho de líder. Ó Deus, que ele continue também sendo exemplo de pai, de esposo, ó Deus, e em todas as áreas da sua vida, que o Senhor dê graça, ó Deus, para que ele continue desenvolvendo tudo para a tua glória, Senhor. Livra o teu servo da arrogância, livra o teu servo dos equívocos, dos tropeços, dos escândalos, mas sustenta a sua fé, de modo que mesmo os de fora observem, ó Deus, o proceder do teu servo e sejam impactados pela vida de Cristo nele. Ó Deus, põe tua boa mão sobre a vida dele. Nós pedimos a bênção também sobre a tua igreja. Nós estamos aqui como teu povo e nós atendemos às convocações da tua palavra a respeito do modo como o Senhor quer o governo da tua igreja. E nós pedimos que o Senhor nos dê a graça, ó Deus, a graça de sermos também pastoreados na instrumentalidade do teu Filho. A graça de sermos bênção na vida dele e na vida da sua família. A graça de sermos também encontrados fiéis, testemunhas, ajudando, Pai, o teu Filho no ofício de presbítero. Ó Pai, nos ajuda como igreja do Senhor. Ó Deus, os votos que foram proferidos por esta igreja já há alguns anos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a cumprir, ó Pai, de submissão, de sujeição. Da mesma forma, os votos que o teu servo já proferiu aqui, ó Deus, de lealdade à tua palavra, aos símbolos de fé, de buscar o Senhor e pastorear o teu rebanho como o Senhor quer. Que o Senhor o ajude a continuar cumprindo nesses mais 5 anos e nos anos que ainda restam até que o Senhor o chame ou até a volta do Senhor. Ó Deus, dá-nos a graça de sermos encontrados fiéis como igreja do Senhor. Queremos crescer, mas crescer com a tua graça, de modo saudável, sabendo que o Senhor tem ido à nossa frente e tem nos abençoado. É assim que nós te rogamos, suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Irmãos, nós vamos ainda orar pelos nossos irmãos enfermos, na nossa oração que chamamos de oração pastoral, e uma oração de intercessão e ações de graças. Curve sua fronte, nós vamos suplicar ao Senhor. Pai querido e amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, sabedores de que o Senhor é um Deus que ouve a oração da Tua igreja. O Senhor é um Deus que se importa com a nossa dor, com as nossas lutas, sabedores de que o Senhor tem propósitos santos em tudo o que ocorre em nossa vida. E nós queremos suplicar ao Senhor neste instante a Tua misericórdia, Senhor. O Senhor conhece a dor, as lutas que cada um aqui enfrenta. Às vezes nós não conhecemos, algumas delas são guardadas no coração, sofridas em silêncio, mas o Senhor contempla, o Senhor conhece. E por isso rogamos a Ti, Pai, a Tua misericórdia sobre cada um aqui. Ó Pai, nós também colocamos diante do Senhor aqueles que nós sabemos, aqueles que têm externado as suas lutas. E nos lembramos agora da nossa irmã Silvana. Ó Deus, tem misericórdia da Tua filha pelo passamento do seu pai. Ó Deus, nós Te rendemos graças porque o Senhor deu e o Senhor tomou. Te rendemos graças porque sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem dos que amam ao Senhor. E nós Te damos graças porque o pai da nossa irmã Silvana, ele partiu com o Senhor, partiu fazendo a boa confissão de que ama ao Senhor, de que o Senhor é Deus, de que Cristo é a nossa verdadeira esperança e salvação. E isso tem consolado a tua filha, mas nós pedimos que o Senhor continue consolando aquele lar.
Nós não sabemos os teus propósitos em relação aos tempos, ao que ocorre, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer com que esse evento desperte o coração daqueles que estão enlutados, mas que não conhecem ao Senhor, ou que estão frios, que estão afastados, familiares, amigos, quem sabe. Ó Deus, desperta os teus eleitos, Pai, quem sabe na noite de hoje. Ó Deus, o Senhor conhece todas as coisas, conhece o coração do homem. E pedimos a tua graça, consolando, mas também transformando vidas ali. Usa os teus filhos ali. Pedimos tua bênção sobre aquele lar. Pai, nós colocamos diante do Senhor também a vida da nossa irmã Joselina. Continue sustentando a sua saúde. Dona Gessília, também da mesma forma. Nossa irmã Marluce. Lembramos, ó Pai, de Dona Proserpina com a questão dos seus olhos. Abençoa a tua filha, ó Deus. Lembramos do presbítero Edson com a recuperação do seu pé. Põe tua boa mão também, Pai, dá plena recuperação ao teu filho. Ó Deus, presbítero Emerson também com o seu joelho. Ó Deus, abre portas, dá sabedoria aos médicos, abençoe o seu organismo, os medicamentos, os procedimentos. Ó Pai, dá graça ao teu filho para que haja plena recuperação. Pai, nós te pedimos também por aqueles que estão saudáveis com o seu corpo físico, mas estão com a alma abalada, seja pela frieza espiritual ou por intempéries diversas que podem ocorrer, mas que estão frios na fé, apáticos, sem desejo de cantar louvores a Ti, de ler a Tua palavra, até de vir à igreja. Desperta o Senhor. São Teus filhos e nós pedimos, desperta-os, Pai. Tem misericórdia, ó Deus. Colocamos diante do Senhor também a nossa igreja, Pai, a mudança para o novo templo. Dá-nos a graça, ó Deus, de sermos encontrados fiéis também nesta mudança. Ó Deus, ali pregando a Tua palavra para aquela nova região. Põe Tua boa mão sobre a nossa vida. Abençoe os trabalhadores daquela obra, aqueles que têm ofertado. Põe Tua boa mão também, ó Deus. Colocamos diante do Senhor também a nossa nação de forma geral. Tem misericórdia dos nossos governantes. A Tua palavra nos exorta para que, como igreja, oremos ao Senhor por aqueles que se acham investidos de autoridade. E nós estamos aqui como igreja suplicando misericórdia sobre a nossa nação. Ó Deus, põe o Teu temor no coração dos nossos governantes e tem misericórdia de nós. Colocamos isto, Pai, diante do Senhor, sabendo que a Tua vontade é a melhor e nós queremos aprender dia após dia a nos submeter à Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos dar prosseguimento no estudo do livro de Gênesis e abrir a palavra do Senhor em Gênesis 10. Gênesis 10. Nós não vamos expor todos os versículos, nós vamos, na próxima ocasião, fazer a exposição dos versículos 8 até o versículo 12, mas nós vamos tocar em alguns aspectos desses versículos. O restante dos versículos nós vamos fazer a exposição nesta noite. Gênesis 10. Diz assim a palavra do Senhor. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã, Cush, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush, Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra.
foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou a Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Mizraim gerou a Ludim e a Anamim, e a Leabim e a Naphtuim, a Patruzim, a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Gigazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Jeter e Mas. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Salefe, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações da terra, depois do dilúvio. Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor haja com misericórdia em nossa vida, nos ensine e nos ajude a compreender o que o Senhor quer para o nosso coração através da Tua palavra. Tua palavra é mais doce do que o mel e o destilado dos favos. E como disse o salmista, também por esta palavra é admoestado o Teu servo. E nós queremos, de fato, ser exortados pelo Senhor, consolados, ensinados. Queremos crescer no conhecimento da Tua palavra, porque ela nos revela mais sobre Cristo. É em nome dele que nós te suplicamos. Amém, Senhor. 2 informações me chamaram a atenção nesta semana, lendo artigos e assistindo um vídeo. A primeira delas foi sobre a religião em Cuba. E a reportagem falava sobre o modo como Cuba se tornou um país ateísta. E não era uma reportagem cristã, era uma reportagem geral mesmo sobre a situação da religião em Cuba. E aí mostrando que o ateísmo chegou lá de modo sorrateiro, mas ele depois atingiu um modo de que alguém que se declarasse religioso, não estou falando de cristão, religioso, passou a não poder ocupar cargos públicos em Cuba. Mas um detalhe naquela reportagem me chamou a atenção. Porque há um crescimento de evangélicos hoje em Cuba. Obviamente, há um crescimento de evangélicos. Aí você diz, que evangélicos? E aí você sabe que é colocado ali, nesses dados, todos os tipos de denominações que se autodenominam evangélicos. Sejam denominações sérias, sejam denominações falsas. Infelizmente, isso é a realidade. Mas a frase daquele jornalista, ele disse assim, o senso de
pertencimento e música ajudam a atrair fiéis, diz o especialista. Vou repetir. O senso de pertencimento, talvez a um grupo, nós falamos sobre isso já há um tempo na escola dominical, o senso de pertencimento, mesmo em um mundo caminhando no pós-modernismo, o senso de pertencimento e música ajudam a atrair. A simples e superficial visão a respeito do crescimento dos evangélicos talvez é porque eles estão se sentindo pertencentes àquela ideologia, aquilo, ou a música chama a atenção. Como se a fé verdadeira se resumisse a coisas tão pequenas. O que dizer, por exemplo, que alguém que pensa assim, e é alguém que não conhece o evangelho definitivamente, diria, por exemplo, do evangelho em igrejas perseguidas, que não se pode cantar em voz alta? Como o evangelho cresce, por exemplo, em países que são fechados para o cristianismo? Há países que sequer permitem ajuda humanitária. Eles vetam, fazem de tudo para vetar. Por quê? Porque sabem que missionários entram infiltrados para ajudar humanitariamente. Como explicar o crescimento do evangelho onde confessar Cristo gera morte? Senso de pertencimento? Assim é a visão do mundo sobre a igreja. A segunda reportagem, não foi bem uma reportagem, um vídeo que me chamou a atenção, foi um equívoco histórico daquele livro do Max Weber, que trata do espírito do capitalismo, a ética protestante e o espírito do capitalismo. E aí, aquele, vou chamar de youtuber, chega e começa a falar das igrejas evangélicas, dos evangélicos, e ele começa a falar sobre o desemprego, e aí ele chega a um ponto e tenta acoplar, como aquele livro faz, a predestinação, a eleição, o fato de Deus pegar você, por exemplo, e dizer assim, você é de uma família que só tem pessoas que não amam ao Senhor, e tira só você de lá, e você, olha, só eu na minha família sou crente. Por causa da eleição de um Deus que na eternidade, às vezes, escolheu você e diz, vai ser só você mesmo. Assim como ele fez com Abraão e tirou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. A belíssima doutrina da eleição se resume na visão deles isso tem relação, sabe com o quê? Tem relação com o capital, porque Calvino, segundo o vídeo, e ele soltando detalhes do livro de Max Weber, que é um livro que faz uma leitura totalmente anacrônica e equivocada. Em outro momento podemos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas sobre o que é, de fato, a visão protestante a respeito da eleição. E aí tenta ligar a prosperidade como se fosse a marca que nós, crentes que cremos na eleição, dizemos, olha, eu sou eleito de Deus. Sabe qual é a prova? É que eu sou próspero financeiramente. E aí ele fala assim, olha, tá vendo como até hoje as igrejas evangélicas pregam a teologia da prosperidade? É por causa da doutrina da eleição. Na verdade, as igrejas que pregam a doutrina da prosperidade nem creem na doutrina da eleição. É um total equívoco. Mas perceba o que é que eu estou mostrando aqui. É que o ímpio, ele tateia, ele não enxerga nada. E ele olha para a igreja e enxerga como que um bando de pessoas alienadas que causam males ao desenvolvimento. Como se os cristãos fossem uma âncora. Nós lemos o Salmo 2, que fala como os ímpios se portam com o ungido do Senhor. Salmo 2 diz assim, os reis da terra conspiram e se levantam contra o ungido do Senhor, dizendo, rompamos de nós os laços, sacudamos as algemas. Eles têm o evangelho, o verdadeiro evangelho, como algema, como prisão, como algo que traz retrocesso. E essas visões equivocadas, elas são usadas como munição de ataques aos crentes, ao povo de Deus, aqueles que são fiéis, aos que buscam a centralidade de Cristo, a cruz,
como o conteúdo da pregação. É ataque. Ataque sobre ataque. Seja na família, seja no trabalho ou qualquer outro ambiente, somos atacados. Outro aspecto importante é notar que, tendo um mundo que tem uma visão tão equivocada sobre a igreja, agindo assim, atacando a igreja, às vezes nós crentes se comportamos ajudando-os, dando munição para eles, ou mesmo amando aquilo que eles amam. Nós começamos a se misturar, a gostar um pouquinho, a querer experimentar das finas iguarias do rei. E aí não estamos nos dando conta de que aquilo que o mundo que cerca o povo de Deus oferece é, na verdade, afronta a cruz de Cristo. E se afronta a cruz de Cristo, é dano para o seu coração. Quando Moisés escreve o livro de Gênesis, nós já sabemos. O povo estava no deserto, a caminho da terra prometida. Lembre-se que Israel passou 400 anos no Egito, sendo bombardeado por ideologias, por ideias contrárias às promessas dadas a Abraão. Os fundamentos, certamente, de muitos dos crentes ali estavam esquecidos. Aquilo que eles... Foi passado a Abraão, Isaac, Jacó, as promessas, e José, e aí 70 que saem, que estão ali, o início dos filhos de Abraão, e 70 que começaram a se multiplicar, e ao mesmo tempo se esquecer das promessas. E aqui na Tábua das Nações, que como esse texto é chamado, a Tábua das Nações, a maioria dos comentaristas intitula assim, e de fato é uma tábua que vai mostrar a origem das nações após o dilúvio. E aí Moisés vai descrever não só um aspecto de como as nações surgiram. Isso é curiosidade? Não é uma mera curiosidade. Moisés vai descrever essa origem, fazendo a ligação com os filhos de Noé, traçando qual é a verdadeira origem do povo de Deus, como o povo de Deus iria lidar com aqueles que estavam ao redor, qual é o comportamento da igreja a respeito dos de fora, de onde nós fomos tirados, quem nós somos. Essa tábua ela vai trazer e mostrar essa dinâmica de como Israel deveria reenxergar a sua origem. E aí, irmãos, para as crianças que estão anotando, pode colocar no tema aí, tá? Aí na frente, a Tábua das Nações. A Tábua das Nações. E o primeiro aspecto, nós vamos tratar dois aspectos nesse texto. O primeiro deles, pode anotar, criança, Deus dirige o curso das nações. Você pode colocar assim, Deus governa as nações. Ou se ficar, para você que é menor ainda, Deus governa os países. Deus dirige o curso das nações. Observe o texto, volte, versículo 1. São essas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Aqui, Moisés dá essa introdução a esse trecho, mas ele vai fazer uma lista que nós já lemos antes de começar a nossa exposição. Você pode conferir com calma. Há 70 nações mencionadas aqui. Só existiam 70 nações naquela época? Não. Mas há uma menção proposital a 70 nações. E a ideia não é uma lista exaustiva, mas ele vai listar cabeças das principais nações. E nações,
com propósitos específicos, tanto para aquele povo daquela época do deserto. Algumas nações nós não temos mais ela existente, outras nós não sabemos qual é a nação equivalente por causa dos nomes que um reino dava um nome a essa nação, chamava através do idioma de uma forma, outro do outro idioma chamava de outra forma. Então nós não vamos ter detalhes sobre toda essa lista de nações, mas ele traz uma amostra suficiente a respeito das nações que Israel conhecia naquele período. E a amostra dessas 70 nações mostrava a Israel no deserto aquilo que Deus havia dito a Noé. Capítulo 9, quando ele disse assim: sede fecundos e multiplicai-vos. É interessante porque Deus dirige o curso das nações, é o que estamos vendo. Nós vamos ver Deus dirigindo e abençoando até os filhos de Cã, que foi amaldiçoado. Com o quê? Com a bênção de ter filhos. Perceba que Deus deu a Cã não só maldição pela boca de Noé, seu profeta, mas ele deu a Cã também bênção. Deus abençoou os seus filhos e disse: sede fecundos e multiplicai. Era uma ordem para eles, mas ao mesmo tempo era uma bênção. Isso mostra, irmãos, que no dirigir de Deus da história, mesmo a nações pagãs, ímpias, há ali bênção da parte de Deus. Em diversas áreas. A Bíblia fala sobre isso e chama de graça comum. Quando ela fala, por exemplo, que Deus faz nascer o seu sol só sobre Israel. Não, sobre justos e injustos. É Ele que manda a sua chuva. Moisés vai descendo. E aí você vai perceber que, além desse aspecto, há um refrão no texto, que divide o texto em 3 partes. Veja os versículos 5, versículo 20 e 32. Versículo 5 diz: estes repartirão entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e segundo as suas nações. Terra, língua, família e nações. Depois, versículo 20, ele diz de novo, quando ele encerra a de Cã: são esses os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E aí no versículo 31, ele vai dizer: são estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Esse aspecto, o que Moisés está desenhando para o povo, está construindo na mente deles, é que o desenvolvimento das línguas, famílias, nações, povos, todos os aspectos, eles têm origem definida, porque Deus tem controle absoluto sobre os limites. Eles não se desenvolveram assim à toa. A origem é a bênção de Deus, sede fecundos e multiplicar. E aqui ele chega, está vendo? 70 nações. A ideia de completude. As nações são o que são, debaixo do controle absoluto de Deus, porque Deus dirige o curso delas. Há outro aspecto ainda, mostrando que Deus restabelece a ordem após o dilúvio. O dilúvio destrói tudo, e aí você pode ter a noção, como é que vai povoar a terra inteira com uma família? Noé, sua esposa, 3 homens e suas esposas respectivas. E aí o texto vai mostrar, olha, Deus, Ele tem o controle absoluto até sobre o crescimento das nações. Essa é a mensagem que é passada. E aí você vai ver o próprio Moisés em Deuteronômio falando sobre isso. Deuteronômio 32, versículo 8. Crianças, textos que o pastor citou. Deuteronômio 32, 8. Diz assim: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos. Ainda mais, Atos, capítulo 17, há uma menção também assim, que diz: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. A Tábua das Nações vai mostrar isso. Deus, na sua majestade sobre tudo que ocorre debaixo dos céus, Ele estabeleceu cada nação, cada limite, cada língua. E aqui há
um parêntese prévio que vai ser aberto do que aconteceu quando ele fala de Nimrod, e o reino de Nimrod é Babel, e como Babel foi usado por Deus para espalhar, mas não desordenadamente, de qualquer jeito, como sem controle, como cada um faz o que quer. Não, mas Deus controlando o destino, o curso, os limites, as populações. Deus controla e dirige o curso das nações. Perceba que o contraste. Os egípcios, por exemplo, eles plantaram no coração dos hebreus a ideia sobre a origem de tudo no Nilo. O norte para o egípcio era no sul, porque eles apontavam para a nascente do Nilo. Eles pensavam, olha, lá é a origem da vida, vem de lá. A inversão da origem, dos papéis, de como as nações se desenvolveram, estavam sendo plantadas no coração dos hebreus, e Moisés chega e diz, olha, não foi assim. Vocês conhecem as alianças, conhecem as promessas, vocês sabem a respeito de Noé, e voltem-se, Deus continua controlando tudo. A sensação do hebreu era de que Faraó controlava tudo. De que Faraó controlava o tamanho das nações. De que Faraó era quem fazia e mandava e era poderoso sobre a vida. Mas aqui está mostrando, Deus é quem controla, é quem dirige, governa, dispõe, como diz a nossa confissão de fé. Tudo que ocorre debaixo do céu, nada foge ao seu controle. A Bíblia fala que é Ele quem põe reis e quem depõe reis. A Bíblia diz ainda, ele é aquele que opera sobre o exército dos céus e sobre a vontade dos homens, e não há quem possa resistir-lhe e dizer, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Ele faz o que quer, quando quer. E aí Moisés disse isso, e o apóstolo Paulo em Romanos 9 também confirma e mostra, ele tem misericórdia de quem quer, tem compaixão de quem ele quer, porque ele é Deus. O povo estava imergido no contexto de idolatria, perversão, de maldade, acreditando em mitos. E você deve se lembrar que isso tanto era verdade, que o povo quis voltar para o Egito. O povo abraçou tanto na sua história, ali estava aparecendo a nossa nova história. Foram para o deserto, não, aqui não é o nosso lugar, essa terra prometida, não, nós queremos voltar para o Egito. E aí, abra as escrituras em Números, capítulo 14. Números 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Levantando-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Leia junto o versículo 4. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Levantemos um capitão. O coração deles foi contaminado com as falsas teorias a respeito da vida, a respeito de quem eles eram, a respeito do que é liberdade, de quem é o Senhor. E aí, Moisés, nessa tábua das nações, vai mostrar, olha, vocês perderam a identidade. Vocês esqueceram a origem de vocês. Vocês esqueceram as alianças de Deus com Adão, de Deus com Noé, de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó. Saibam a origem de vocês. Vocês são filhos de Sem. Vocês querem voltar para o Egito?
Os egípcios, eles são filhos de Cã. Sabe quem foi Cã? E aí ele vai falar, como nós mencionamos no sermão anterior. Eles são filhos de Cã. Deus resgata a identidade israelita, mostrando o seu controle absoluto sobre as nações. Deus vai conduzindo esse povo. E ali, naquele ponto, você vai perceber no texto, versículo 21, ele diz assim: a Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé. Isso aqui não parece uma genealogia. É uma pausa na genealogia para trazer ênfase. Olha quem foi Sem. Ele foi pai dos hebreus. E aí ele diz mais: irmão mais velho de Jafé, uma referência à primogenitura e à bênção que foi dada a bendito o Deus de Sem. Bendito seja Yahvé, Deus de Sem. Veja o versículo 25, ele diz: a Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg. E aí, perceba, poderia pular. O outro, o nome de seu irmão foi Joctã. E aí passa e ele fala: por conta em seus dias se repartiu a terra. Há menções diversas, assim, há pelo menos tentativas de se entender a ideia desse repartiu a terra. Boa parte dos comentaristas, eles apontam para que o repartiu a terra seja uma referência à divisão em línguas, em idiomas. Eu vou me ater a esse aspecto como informação, mas aqui uma menção a Éber e Peleg, mas ele não segue falando de Peleg. Ele continua e diz: Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Azá, Mavé, a Gerá, a Adorão, e aí continua a sua genealogia e não cita quem eram os filhos de Peleg. Você vai ver, e mais à frente, daqui a 2 sermões, se o Senhor nos permitir, que a menção a Peleg está no capítulo 11, após a Torre de Babel. O que acontece aqui é Deus mostrando e resgatando: olha, eu controlo o curso das nações. Olhem as nações ao redor. Vocês não são do meio deles. Ele omite Israel aqui nessa tábua das nações. Ele chega em Peleg e dá essa pausa. Irmãos, o texto vai mostrar Deus dirigindo a história do seu povo. Não é uma genealogia solta. Vou colocar aqui para saber quem era o pai de não sei quem é isso. Não era solta. Era mostrando a origem deles, mostrando a identidade deles e mostrando a identidade das nações ao seu redor. Mas, acima disso, quem é o Senhor que governa o curso das nações? Ele é o Deus da aliança. Ele é o nosso Deus. Deus governa todas as coisas que ocorrem debaixo dos céus. Mesmo que pareça descontrolado. Mesmo que no seu coração você olhe para a situação, olhe para a igreja, olhe para como os crentes são vistos e como há planos malignos contrários ao Evangelho, e você pensa: será que Deus vê? Alguns salmistas, em dias difíceis: acaso o Senhor está vendo? Acaso há conhecimento do Altíssimo sobre o que ocorre? Às vezes há essa sensação, mas não perca de vista: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado onde? Sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Glorioso, aquele que governa sobre tudo e sobre todos, mesmo quando aparentemente o mundo segue o seu curso, segue a sua vida, e você pensa que não tem solução para algum projeto iníquo, ou que a igreja bateu de frente com um grande obstáculo. Saiba, Deus continua controlando, dirigindo, governando tudo o que ocorre entre as nações que nos cercam. Em primeiro lugar, crianças, Deus dirige
o curso das nações. Deus governa os países, as nações, tudo que ocorre, nada foge ao seu controle. Segundo, nós vamos perceber que, a despeito do governo absoluto de Deus, há um ímpeto no coração do homem de rebelião, de rebeldia contra o governo de Deus. As nações seguem com esse ímpeto de rebeldia, de afrontar ao Senhor, de lutar contra a palavra de Deus, de buscar maltratar a semente da mulher. E aí, para aqueles que não entenderam essa expressão, há, meus irmãos, um pensamento corrente de que é a luta do bem contra o mal, é de um país poderoso contra um país mais pobre, é de um patrão contra o empregado, marido contra mulher, pai contra filho, achando que a vida se resume a lutas de classes. Isso é um equívoco, porque a história ela se resume a uma luta, e não é uma luta meramente superficial entre pessoas ou meramente ideológica. É a luta do dragão contra o descendente, o cordeiro. E Gênesis traz essa história, nós já temos visto. Gênesis 3 vai falar, olha, Deus fala a serpente: maldita és tu entre os animais. Olha, o descendente da mulher vai esmagar a tua cabeça e tu vai ferir o calcanhar. E aí você vai perceber já em Gênesis 4, Caim matando Abel, descendente da mulher, descendente da serpente. Você vai andando nas Escrituras e vai vendo os filhos de Deus se relacionando com as filhas dos homens, ou seja, o povo de Deus se relacionando com os ímpios. E a ideia é que o cordeiro virá, mas a serpente continuará agindo até aquele dia. Há uma guerra, uma batalha. As nações seguem em rebelião, de acordo com o príncipe desse mundo. E aí nós vamos ver alguns aspectos aqui no texto. Versículos 2, versículos 15 e 21, ele vai trazer naturalmente. Vai dizer, olha, versículo 1 ele diz, são essas gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Esta é a ordem que é tratada, mas quando você vai para o texto, para as descendências, ele não usa essa ordem. Ele começa com Jafé. E ele diz, versículo 2, os filhos de Jafé, você naturalmente na leitura espera os filhos de Sem. Ele começa Jafé no versículo 2, depois você desce para o versículo 6 e os filhos de Cã, e encerra no versículo 21 com os filhos de Sem. Mais uma vez, essa ordem traz ênfase. É uma ordem crescente. Deixa eu te falar de Jafé. Eram nações, a lista de nações dos filhos de Jafé eram listas de nações com menos relacionamentos com Israel. Meio que figuradamente, pensa Israel aqui, as nações ao seu redor, os filhos de Cã, e os filhos de Jafé são nações que tinham menos relacionamentos com Israel na história, de forma geral. Mas ele começa com Jafé, depois ele desce para Cã e ele vai para Sem. E mencionando mais uma vez, chega em Sem, ele retira, é como se ele arrancasse. Não há essa genealogia dos hebreus. Mas ao mesmo tempo, perceba, Moisés em Gênesis vai dizer que no Egito tinham 70 descendentes de Abraão. E aqui ele mostra, são 70 nações que estão aí ao seu redor. Nenhuma dessas foi escolhida pelo Senhor. São contra, aliás, estas nações certamente se rebelarão contra o Messias que há de nascer no meio de vocês. Aí a gente chega nesse ímpeto de rebeldia na maldição de Cã. Você vai perceber que Moisés vai dar uma ênfase aqui em Canaã. Nós já mencionamos quando falamos a respeito
no último domingo a respeito da bênção sobre a vida de Sem, a maldição de Cã. Mas aqui ele vai mostrar o resultado de um coração rebelde contra o Senhor, Cã. Ele vai fazer a lista e vale a pena a gente dar uma olhada. Versículo 15. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, e aos amorreus, aos girgazeus, aos heveus, aos arqueus, aos sineus, aos arvadeus. E aí ele vai trazer aquela lista. Chega no 19 e fala de Sodoma, fala de Gomorra. Irmãos, quando você conhece as Escrituras e a história de Israel, o quanto Israel guerreou contra nações ao seu redor, você vai perceber que são nações que causaram grandes males a Israel. Por exemplo, aí eu vou voltar também juntando Canaã e especificamente o Egito por hoje. Mas perceba, versículo 6 ele vai dizer que Misraim era filho de Cã. Misraim, irmãos, algumas traduções vão estar literalmente aí, Egito. Porque é de fato Egito. É colocado aqui Misraim, provavelmente pelo tradutor, para especificar o nome de uma pessoa e você não confundir com uma nação específica, com a nação, apesar de ser o cabeça desta nação egípcia. Então foi colocado Misraim, você pode grifar e escrever aí de caneta Egito, porque Misraim é Egito. Em todos os textos das Escrituras, a não ser na genealogia aqui em Gênesis 10 e em Crônicas, é traduzido como Misraim, para você não perder de vista que aqui é a pessoa que deu origem ao Egito. Mas é Egito. E aí, Moisés vai traçar, olha, sabe os egípcios? Sabe esses que vocês estão com o coração querendo voltar? Filhos de Cã. Você anda mais um pouco. Versículos que eu comecei a mencionando. Canaã. Irmãos, sobre os povos da terra de Canaã, diversos textos poderiam ser citados para os irmãos se relembrarem. Mas eu vou lembrar de alguns deles. Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: darei à tua descendência esta terra. Se o coração de Israel poderia ficar, olha, nós vamos para essa terra, esse pensamento hoje, essa terra aqui pertence aos heveus, aos jebuseus, e aí, não, vamos invadir essa terra deles. Deus está dizendo, esta terra é desse povo que recebeu a maldição de Cã. Maldito és. Esse povo é perverso. Esse povo tem a sua origem em alguém que desonrou, que zombou, que proclamou a zombaria contra o seu pai. E não é só Cã, você fala, é maldição hereditária, então ele puxou essa maldição, ele não é culpado. Não. Eles repetem deliberadamente esse erro, com o coração ávido pelo pecado. São assim esses povos. E tanto é assim, que mais à frente, Deus fala para Abraão, olha, eu vou te dar essa terra, vocês vão voltar para cá, mas não vai ser tão rápido, 400 anos. Por que 400 anos? Deus fala a Abraão, Gênesis 15, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Esses povos que habitam são terríveis. Deuteronômio 18, diz assim, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas coisas Deus os lança de diante de ti.
Então perceba que quando Moisés dá essa tábua das nações, Moisés começa a listar. Olha o Egito. Perceba que Canaã, esses povos, olha a lista desses povos. Povos terríveis. Vocês não são parte destes povos. E aí na genealogia ele tira propositalmente. Porque o coração deles continua com o ímpeto de rebelião contra o Senhor. Ele continua. Eu vou citar apenas mais algumas. Eu vou apenas citar por alto. Babilônia é citada no versículo 10. Assíria e a grande cidade de Nínive são citados aí nos versículos 11 e 12, que serão exposição, nossa próxima exposição. Mas ele cita aí também os filisteus. É interessante que os filisteus ele não é citado como uma das nações. Ele cita os filhos de Misraim, Jeroaludim, Anamim, versículo 13, a Leabim, a Naftuim, a Patruzim, a Casluim, de onde saíram os filisteus. A mensagem para Israel é clara de dizer: vocês vão encontrar os filisteus lá na terra da promessa. Mas eles são povos rebeldes, povos que vivem de modo contrário. Irmãos, não é uma mera lista. O texto, ele tem essa prerrogativa de mostrar ao povo que está no deserto: vocês precisam reconhecer a identidade de vocês. Vocês precisam olhar para as nações e perceber que Deus tirou vocês de lá. Não cita na genealogia, é uma genealogia sem Israel. Ele chega em Peleg e para, e aí vai no capítulo 11, já antecipando algo, versículo 10, são essas gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou Salá. Depois que gerou Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. Aqui ele vai continuar a Peleg agora. E depois que gerou a Peleg, viveu Eber 430 anos, gerou filhos e filhas. E aí Peleg gera Reu gera Serug, e assim vai. Mas lá no nosso texto, na Tábua das Nações, ele está dizendo: não se misturem com esses povos. Não amem as suas coisas. Olhem para o redor e vocês podem perceber o curso das nações. É dirigido pelo Senhor, mas eles continuam com o ímpeto de rebelião contra o Senhor. Em outras palavras, em nosso tempo, como João fala em sua carta: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. A nossa procedência não é o curso das nações, o amor que as nações têm pelas coisas materiais. Nós não podemos perder de vista que aqui, essa genealogia sendo traçada, ela mostra a descendência que nós deveríamos aguardar. O israelita que ama genealogias, ele poderia olhar e dizer assim: sim, mas imagine que ele está lendo pela primeira vez, ou ouvindo naquela época, ouvindo a leitura, tá bom, Eber, Peleg, sim, mas cadê o próximo? Ele parou, ele não fala da nossa origem. Ele está mostrando: vocês foram arrancados para serem diferentes. Vocês foram arrancados para não andarem conforme o curso das nações, de rebelião contra quem é o Senhor. Irmãos, poderíamos, de fato, ver diversas aplicações no texto, mas nós vamos ver 10. A primeira delas: essas nações seguiam o curso dos seus falsos deuses, dos seus falsos ídolos construídos no coração. E Deus chega para Israel, nesse mesmo período que Gênesis é dado ao povo, é dado também as tábuas, são dadas as tábuas da lei. E Deus disse: olha,
não terás outros deuses diante de mim. Deus é o único Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele controla tudo. Segundo, deixe o apego material que essas nações têm. Essas nações amam as riquezas, amam as coisas materiais, de tal modo que constroem ídolos e se apegam àquilo que é material. Não conseguem conceber um Deus invisível, infinito, perfeito, eterno, transcendente. Mas querem apego a coisas materiais. Não confie naquilo que é pó, que é barro. Assim as nações vivem. Terceiro, Deus é o grande libertador de Israel. Israel estava ali, certamente no deserto, certamente num sol quente, ouvindo a palavra de um Deus que é santo. Um Deus que é, como diz o profeta Isaías, que é santo, santo, santo. Senhor dos exércitos, cheio de glória. E por que tantas vezes nós abrimos os lábios ou vivemos de modo a desonrar o seu nome? As nações faziam isso. Rebeldia contra o Senhor. Quarto, a palavra de Deus fala sobre a negligência do dia do Senhor. As nações vivem do seu jeito. Em nosso tempo, a luta agora é para acabar a escala 6x1. Tenho dito isso aqui à igreja, não é disputa política. Porque Deus criou e disse, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o Shabá, o descanso do Senhor. É a escala que Deus estipulou, estabeleceu. Aí você quer trabalhar, tá bom, eu aceito trabalhar 6 dias, mas o 7º é meu. Assim as nações vivem. Assim os ímpios caminham de modo contrário. É porque eu preciso descansar, porque a minha semana foi muito corrida, eu tenho coisas de casa para fazer. Nós temos desculpas que as nações têm. Há povos que trabalham mais que o povo brasileiro. Seja por exploração, seja por idolatria ao trabalho, mas existem países com carga horária maior que a nossa. Por quê? Será que tem alguma nação que trabalha 7 dias por semana e não tem descanso? Descanso é de 10 em 10 dias. Então, meus irmãos, nós temos o privilégio de um Deus que nos chama para descansar nele e diz, olha, trabalhe, mas tem um dia que você pode vir descansar em mim, receber todo o alento, todo a recarga do seu coração, para que você possa desenvolver as suas habilidades para a glória do Senhor nos outros 6 dias. Mas nós queremos seguir o nosso próprio ímpeto e imitar os que não conhecem ao Senhor. Sexto mandamento. Lembre-se que a palavra de Deus fala que se você se irá sem motivo contra o seu irmão, já o assassinou no coração. Ame o seu próximo. Cuide dele. Não leve à frente coisas tão pequenas. Meus irmãos, o nosso coração é assim, nós somos somos justiceiros por dentro. Acho que o coração fica querendo briga, justiça. Às vezes queremos ser injustiçados, queremos ser os coitadinhos. Não, foge disso. Busque a paz, empenhe por alcançá-la. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Siga a paz, seja um pacificador, ao invés de ser alguém que vive no coração a alimentar bobagens, coisas pequenas. 7, lembre-se de buscar e lutar pela pureza. Lute pela pureza. Irmãos, nosso coração, ele pode ser alimentado indevidamente. Ele não deve ser alimentado indevidamente, mas é possível que falsos alimentos deem falsa sensação de
que está nutrido. Eu não consigo falar exatamente como ocorreu, mas eu me recordo de falas sobre os meus avós que perderam filhos pequenos por erros de alimentação daquela época. O menino enchia, comia, davam-se alguns alimentos indevidos para aquela idade e estava lá aparente, barrigono, todo cheio, mas acabava e morria por causa do equívoco na alimentação. Assim, meus irmãos, é o coração do homem. O coração do homem caído é ávido por imoralidade, por coisas que afetam a relação com Deus, que maculam a santidade. E se você vai atrás disso, achando que isso é alimento, vai encher, vai inchar. Mas você está buscando o caminho de morte. 8º e antepenúltimo, a palavra de Deus nos fala sobre dar honra a quem honra. Aprenda a honrar a quem você deve honra. Isso é um exemplo de furtar também. Honre a quem é devido. 9, nós fomos ensinados hoje pela manhã na pastoral, e eu relembro, falar a verdade nem sempre é o caminho, e aí aguarde a explicação, nem sempre é o caminho mais sábio. A Bíblia fala sobre guardar a imagem do próximo. E eu já mencionei algumas vezes, e certamente mencionarei mais algumas vezes, não sei quantas o Senhor nos dará a oportunidade, mas a Bíblia, a confissão, o Catecismo Maior, quando fala da quebra do 9º mandamento, diz assim, que falar a verdade inoportunamente também é pecado. Expor, eu falei mesmo, ele fez aquilo ali, eu saí espalhando para todo mundo. Foi verdade, eu não menti. Você está difamando alguém criado à imagem de Deus. Esse é o aspecto. Meus irmãos, olhem para tudo isso. A cobiça, que é algo no coração velado e que você não tem como sondar. Esse é o curso natural das nações, daqueles que cercam a igreja. Esse é o curso natural das festas que o mundo oferece. É o curso natural de alguns cursos de nível superior. Que alguns deles já estão maculados por ideologias contrárias, que você olha e fala assim, rapaz, você precisa filtrar bastante. Fazer um curso desse, você tem que estar o tempo todo buscando as escrituras, porque os ensinos ideológicos são contrários ao Evangelho. Esse é o curso das nações. É quebrar a lei do Senhor. E aí você pode dizer, o que eu faço agora? Vós, porém, sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. A fim de quê? A fim de que vocês anunciem aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é Cristo. A omissão de Peleg, Peleg parou em Peleg, e agora o filho de Peleg, como é que vem o Messias? Próximo capítulo ele vai dizer, essa omissão é proposital, porque nós aguardamos a semente, Jesus Cristo. Ele já veio, já deu sua vida pelos nossos pecados, e na sua comissão ele disse, ide às nações. Sabe aquelas nações? Ide às nações. Há esperança para eles também. Há esperança para aqueles que têm vivido longe do Evangelho, que nunca conheceram a cruz de Cristo, que odeiam o Evangelho. Há esperança, e a esperança é Cristo. Cristo pode transformar os ímpetos do coração, os desejos contrários, o ímpeto de atingir a igreja, de viver de modo contrário da igreja. Olhe para Cristo. Cristo transforma corações rebeldes em corações adoradores,
que ama o Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Pai querido e amado, nós estamos diante do Senhor e da Tua palavra. Nós somos tão pequenos e frágeis, mas nós cremos que o Senhor nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. Nós sabemos, Pai, que o Senhor governa tudo o que ocorre. Nós sabemos também, Pai, que as nações continuam com o ímpeto, com o coração de zombar contra o Senhor. Tantos países que perseguem cristãos. Teus servos vivem cultuando ao Senhor em cavernas, em porões. Mas nós sabemos que no Senhor há salvação, a redenção, a vida verdadeira, a plena alegria. E nós queremos pedir que o Senhor guarde o nosso coração, para que nós não queiramos imitar o mundo, que não queiramos voltar para a escravidão do Egito, como diz a Tua palavra. Mas nós queremos nos voltar para Cristo e suplicar: Senhor, tem misericórdia do nosso coração e de vontades equivocadas que às vezes surgem em nosso coração enganoso. E nos ajuda a olhar para Cristo, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós queremos isso, mas nós dependemos do Senhor, precisamos do Senhor. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebei a bênção, irmãos. Que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Sentai-vos, aguarde o pós-lúdio.